Muito boa tarde a todos, encarnados e desencarnados aqui reunidos. Está chegando a voz aí atrás? Obrigado. Sejam nossas primeiras palavras sempre de um profundo agradecimento a Deus por essa oportunidade. Que nós possamos todos aproveitar a alegria deste encontro, esses momentos tão especiais que a espiritualidade concede, para que a gente possa refletir um pouco mais e melhor sobre as nossas vidas como espíritos imortais. Saudamos também a direção espiritual da casa, que com tanto zelo, com tanto carinho, se antecede a todos nós e nos prepara este ambiente tão acolhedor. Então, vamos raciocinar. Nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que é sobre a lei de liberdade. Eu separei 2 textos de Emmanuel para que a gente possa trabalhar, tentar facilitar o nosso raciocínio. Mas Elani, ao ler essa página de Emmanuel do livro Fonte Viva, somos o que temos, não é isso? Ele já está falando aí em lei de liberdade direta ou indiretamente, porque nós somos mordomos de nós mesmos e nós temos aquilo que nós doamos. Por conseguinte, determinadas ligações, determinadas situações são causadas por nós mesmos e a gente coloca em peso a essa liberdade. A gente fala de liberdade, é uma palavra tão bonita. Todo mundo quer ter liberdade, todo mundo quer ser livre. Será que nós somos realmente livres? No dicionário do Aurélio, ele diz: liberdade, faculdade de cada um decidir ou agir segundo sua própria determinação. Poder de agir no seio de uma sociedade organizada, segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas definidas. Vamos repetir essa parte aí. Agir na sociedade dentro dos limites impostos por normas definidas. Então, eu não posso, com a minha liberdade, ferir a liberdade do outro. Essa liberdade, que é essa capacidade de decidir, de agir, de poder interagir numa sociedade organizada segundo suas leis, ela é diferente da libertinagem. A libertinagem é a devassidão, é a falta de senso, de decoro, que não tem nada a ver com liberdade. Está havendo uma confusão muito grande, porque as pessoas estão, muitas vezes, em nome daquilo que elas chamam de liberdade, elas são mais libertinas do que livres. E quanto mais libertino, menos livre a gente fica. Menos livre a gente fica porque nós somos espíritos imortais, nós vivemos numa cadeia de relacionamento, família, vida profissional, sociedade, casa espírita. Nós temos um conjunto de normas e valores. Cada vez que a gente desrespeita, que a gente avança esse conjunto de normas e valores, nós saímos da liberdade para a libertinagem. Que não é, ser libertino não é só ser um devasso. Isso aí já é um grau mais alto da libertinagem. Então, nós vamos criando relacionamentos. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor com o seu Emmanuel. A liberdade, igualdade, fraternidade, que foi o ideal de uma França moderna, de uma França à frente de seu tempo, de uma França que no século seguinte recebe grandes poetas, músicos, artistas, literatos, e recebe também Hippolyte Léon Denisard de Vivaio, o nosso querido Allan Kardec e a sua amada e querida Amélie Gabrielle Boudet. Abrindo um parênteses aqui,
para fazer uma propaganda gratuita, que eu não estou ganhando nada para isso, mas a gente ganha em termos de doutrina espírita. O filme retrata isso muito bem, retrata essa França com esse ideal de liberdade, igualdade, fraternidade. Divaldo Pereira Franco diz, num dos seus estudos, que 2 milhões de espíritos da França daquela época vieram reencarnar no Brasil. Que Ismael, na direção do nosso Brasil, negociou com outros espíritos diretores que a França, aquela França do século XIX, daquela Paris, cidade-luz, luz no sentido do conhecimento, daquele momento da Renascença, saindo da obscuridade, das trevas da Idade Média, aquela Paris traria a boa notícia para a humanidade, ou seja, a doutrina espírita codificada pelo senhor Allan Kardec, que deixa de ser Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e a cada dia ele passa a ser mais Allan Kardec do que o professor Rivaio. E o Brasil seria o grande celeiro que hospedaria esses espíritos nesse processo de transição. Allan Kardec nos deixa um Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Desencarna em 1869 e deixa pronta uma obra que ela vem a público em 1890, graças aos esforços de Gabi e dos seus amigos mais chegados, Camille Flammarion, Leon Denis, dentre outros, que é Obras Póstumas. E nessas Obras Póstumas, Kardec, um grande apaixonado pela sua França, ele que tinha sido lá o druida, que geograficamente ficava aquela área das Galhas bem próxima ali da França, Kardec escreve sobre liberdade, igualdade e fraternidade, que o francês falava liberté, igualdé, fraternité. Foi um ideal de luta, porque o homem, vamos falar o homem, o espírito encarnado, o homem e a mulher, ele sempre tem essa ânsia de liberdade. A gente observa uma criança, quando chega na aborrecência, o que mais esse pássaro quer? Sair do ninho, sair do ovo, quebrar as cascas e voar. Mas ele ainda não está preparado. Aí entra em choque com papai, mamãe, com vovó, com quem o educa, porque ele ainda não está pronto. Mas o Espírito traz aquela necessidade de liberdade. Trazemos uma necessidade de liberdade que muitas vezes nós desconhecemos e não sabemos administrá-la bem. Então Allan Kardec fala aqui, eu convido vocês a chegar em casa, ler as questões 825 a 850, que é o estudo da tarde de hoje, e em Obras Póstumas, dá uma olhadinha lá na liberdade, igualdade e fraternidade. Kardec nos fala, inspirado pelos bons espíritos, comandado pelo Espírito de verdade, que o ideal, liberdade, igualdade, fraternidade, ele ainda não aconteceu. Não aconteceu ainda porque a gente não se despiu do orgulho e do egoísmo, essas duas grandes chagas que opõem-se ao progresso. Mas como o progresso é lei divina, também está aqui na terceira parte do Livro dos Espíritos, já foi estudado anteriormente, o progresso vai acontecer mesmo com a gente. O progresso vai passar, como está lá nas questões 781 e 782 do Livro dos Espíritos, ele passa como um carro sobre as pedras. Nós seríamos as pedras. A gente às vezes tenta embarreirar. E nós que falamos tanto em progresso, nós que somos uma civilização do século XXI totalmente automatizada, totalmente autônoma, até um tanto ou quanto viciada, porque as pessoas estão conversando menos, estão se olhando menos, olhos nos olhos, estão pelas ruas com um aparelhinho que ganhou uma força, um poder, que o outro esbarra em você, nem desculpa ele te pede, porque ele está num frenesi
de poder estar ali com a notícia em tempo real, ou com uma necessidade muito grande de se exibir nas redes sociais, postando o que come, postando o que faz. De manhã eu fui ao trabalho, de tarde eu fui à festa, de noite eu fui ao centro. Como diz uma amiga minha, ninguém posta comendo arroz, feijão e ovo. Não posta não. Só posta do churrasco para cima. Então, Kardec nos diz, em Obras Póstumas, nós vamos verificar a maturidade do homem rivaio e a personalidade de Allan Kardec. Já que se fala em liberdade, igualdade e fraternidade, Kardec diz assim para a gente: a fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. O oposto é o egoísmo. A fraternidade diz: cada um por todos e todos por um. O egoísmo diz: cada um por si. Então, o egoísmo anula. Quando a gente for trabalhar os textos com Emmanuel, essa questão do egoísmo e do orgulho, nós vamos até que horas? Não, o Pedro fala até 7 horas da noite. Porque eles vão... 4h15, isso. Então, voltando aqui, ainda tem algum tempo para vocês me aturarem. Cada um vai ganhar um bônus hora. Sobe essa rampa, depois chega aqui, doido para tomar passe, ainda tem que escutar alguém falando 50 minutos. Não é bônus hora, tranquilo. A posição do centro já é fácil para quando desencarnar dar um pulo, pelo menos o nosso lar cai. Não acreditem não. De repente pode cair, descer a rampa direto. É mais fácil para a gente. Voltando então. Emmanuel diz que essa liberdade não é total porque nós fazemos cadeias de relacionamento. E quando eu firo, quando eu desrespeito, quando eu machuco, quando eu maltrato, a lei é de ação e reação. Eu volto para o mesmo palco pelas vias da reencarnação. Por isso a gente fica muito à vontade para desenvolver qualquer tema na casa espírita, porque todo ele é voltado para o espírito imortal. As pessoas que vêm à casa espírita como médios, como espíritas, e aquelas que vêm como frequentadores, elas já têm uma ideia que a sepultura não é uma estação terminal. Quando a gente vai ali no enterro, sepulta o corpo do nosso amor e volta para a vida de relação com dor que é legítima. Está lá na questão 934 do Livro dos Espíritos. A gente sabe que ali não é uma estação terminal. Como também aquela da maternidade, quando aquele bebê chega que só traz alegria, e que o médico chega lá e menina, não é a estação inicial. E muitas estações passaram, o trenzinho só vai andando. E a gente vai se relacionando, a gente vai ferindo, magoando, desrespeitando, muitas vezes até sem perceber. Por isso, nas questões 825 e 826, os espíritos disseram a Kardec que não existe liberdade absoluta, porque a liberdade absoluta, desde que 2 ou mais seres interajam, eles não têm mais liberdade absoluta. Que a igualdade, a liberdade, a fraternidade, que Allan Kardec fala aqui em Obras Póstumas, é a base do edifício social. Kardec fala para a gente que a gente começa a construção pela base. Qualquer pessoa aqui que tenha conhecimento de engenharia, ou que seja um pedreiro, ou que já fez obra em casa, mesmo sem ser pedreiro, engenheiro, arquiteto, mestre de obra, sabe que tudo tem uma base. Não só uma obra propriamente dita, como qualquer construção. E nós estamos em construção
construção, nós não somos espíritos já prontos em termos de evolução. A gente vai lá para a escala espírita e vai ver que nós estamos na base, imperfeitos. Depois vem os bons, depois vem os puros. Nós estamos prontos porque já desenvolvemos um princípio inteligente, já desenvolvemos a inteligência, a percepção, as sensações, etc, etc. Já conseguimos até amar, não é mesmo? De uma forma, às vezes, um tanto ao quanto egoísta, mas já conseguimos amar. Então, nós estamos em construção. Segue Allan Kardec dizendo que o egoísmo, sendo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberano, o reino da verdadeira fraternidade será impossível. Cada um quererá em seu proveito, mas não a quererá em proveito dos outros. Ou, se o fizer, será após estar seguro de que nada perderá. A gente conhece essa situação? Se a gente parar e pensar, fizer uma autoanálise fria, a gente conhece essa situação. Dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, às vezes a gente corre, quer ser o primeiro a usar o banheiro, porque não pode, a gente não pode usar depois de ninguém, a melhor comida tem que ser para a gente esquece que o outro vai chegar no trabalho também, e tem que se alimentar. Coisinhas mínimas, pequenas, banais, no dia a dia. Nós não precisamos de grandes movimentações. Pequenas movimentações, a gente chega lá. Então, não existe essa liberdade absoluta. Depois Kardec vai tratar de um processo chamado escravidão, que, segundo o dicionário, é falta de liberdade, sujeição, dependência, submissão, servidão, exploração para fins econômicos como propriedade privada. Aí a gente diz, mas que coisa abominável! Bendita princesa Isabel! Será que a escravidão já terminou? Porque a gente às vezes vê casos de tirania doméstica, violência doméstica, alguém que se junta ao outro numa relação afetiva e se sente dono do outro, o outro não é nosso, o outro não pode fazer a minha felicidade, eu não posso entregar isso nas mãos do outro, porque o outro vai embora. O outro ou pode desencarnar, ou pode dizer, cansei, não dá mais, parou por aqui, fui, e tem direito de ir. Não dá mais a nossa convivência. E se eu entreguei, então, a minha felicidade na mão do outro, ele vai embora, ele vai levá-la. Mas ele é culpado? Não, culpado fui eu que entreguei. Culpado fui eu que muitas vezes quis realizar todas as minhas frustrações no meu filho, querendo que o moleque seja o médico que eu não fui, o arquiteto que eu desejaria ter sido, mas ele não quer nem exatas, nem quer biomédica, ele quer humanas, e eu me frustro. Mas ele é um espírito independente, ele não é meu filho, ele está meu filho. Ela não é minha mãe, ela está minha mãe. Nesse processo reencarnatório, nós estamos, não somos. As únicas coisas que nós somos, filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Que ora estamos marido, filho, primo. Agora nós seremos sempre filhos de Deus, irmãos, amigos. Amigos para sempre podemos ser. Amigos para sempre, até que o nosso orgulho não seja ferido ou desrespeitado, porque nós prezamos o nosso orgulho como um paciente VIP. Por isso que a gente está na casa espírita. Por isso que a gente vem toda semana e ouve as mesmas coisas. 50 anos de casa espírita, a gente enche a boca para dizer. Eu tenho 60 anos, nasci na casa espírita.
Tomei passe na mamadeira. Que espírito difícil é você, devedor, né? Eu posso falar de experiência própria, porque eu praticamente nasci na casa espírita, evangelização, mocidade espírita. Mas não tinha outra coisa para dar jeito em mim, senão doutrina espírita, para conter pelo menos. Porque quando a gente chega aqui e se expõe, expondo a doutrina espírita, a gente está se expondo para vocês. E se chegar ali fora, a gente cometer qualquer delito, qualquer um de vocês vem e diz assim: você não é espírita? Você não é o palestrante lá do grupo Famiano, da casa de Leon Denis, e você fez isso? Fiz porque eu sou tão enfermo e tão necessitado quanto vocês. Talvez mais. Aqueles homens de 1857, junto com o professor Rivaio, eles expuseram as suas figuras para trazer a doutrina espírita para a humanidade. Hoje, sem termos partidarismo, quase que anônimos, nós nos expomos numa tribuna espírita. Essa tribuna tem espinho, ela é toda cheia de espinho. Muitos não querem vir para o lado de cá, porque a cobrança é muito grande, a começar em casa. Você foi para o centro, você veio cheio de espírito, os espíritos sempre levam a culpa. Não, é você que é assim mesmo. Enquanto a gente está no centro, essas paredes têm uma cobertura especial. Quando a gente passa do portão para dentro, tem uma cerca protetora que não deixa que determinadas vibrações entrem na casa. Todo esse salão foi preparado para nós. Essa água que vai ser fluidificada é um processo terapêutico. O passe que já está sendo dado agora, nesse momento, tem espíritos verificando as nossas necessidades com aparelhagens especiais, como se fossem fotoelétricas de raio-x, para que possam nos atender na hora do passe. Tem toda uma estrutura montada. Então eu fico melhor, eu fico bonzinho. Quando eu passo lá para fora, eu me exponho ao mundo. E eu ainda sou do mundo. Eu ainda tenho orgulho, vaidade, egoísmo. Aí é fácil me pegar. Às vezes pega aqui dentro. Eu vou contar uma experiência que eu vivi. Eu fiquei 6 anos fora da casa espírita, como disse a Nani, cuidando da minha mãe, que partiu agora em março próximo passado. Aí uma companheira chegou para mim, dentro da casa espírita, para ver como a gente ainda é, e disse assim: essa criatura nunca me ligou, nunca me passou um zap, um e-mail, para saber se está precisando de alguma coisa. Sua mãe como está? Nunca. Aí virou-se para mim e disse assim: que bom que você voltou. A gente não sai da casa espírita. Eu olhei para ela num tom irônico e disse: querida, ela já sentiu ali que o meu lado feio estava manifestado. Eu disse: olha só, nem sempre a gente faz o que a gente quer, faz o que a gente pode. Mas pela minha mãe, eu ficaria 18, 24, 30 anos fora da casa espírita. Virei as costas e deixei ela. Aí contei para uma amiga minha irmã. Ela disse: você não é mais José Soares. Eu gosto daquele José Soares que esfrega a cara da pessoa na calçada. Eu só estava dentro do centro. Eu tinha que... Você tinha que colaborar comigo. Você tinha que dizer que bom que você pegou mais leve. Ela disse: não, eu gosto daquele outro. Eu disse: ah, assim não dá. A gente está junto aí. Precisamos nos ajudar. Então, a gente se libertou daquela escravidão de 13 de maio de 1888, em que os negros foram libertados pela princesa Isabel, aquele processo todo que a gente aprendeu com a tia lá nas aulas de história. Mas o processo de escravidão ainda está aí. Quantas pessoas são escravizadas no seu trabalho? Tem carteira assinada, tem todos os direitos trabalhistas, recebem um salário, mas tem um chefe que gosta de extorquir. Quantos maridos ou esposas escravizam os seus cônjuges com ciúme, não podem dar um passo sem pedir licença? Isso é escravidão. É uma escravidão velada, que não dá processo na justiça, mas é escravidão.
As criaturas que promovem os espetáculos da violência doméstica, e quando a gente fala em violência, não é só a pancada, porque muitas vezes o outro não apanha de uma forma física, pá, 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 mas apanha todo dia, no seu sentimento, que é desrespeitado, é maltratado, é ferido. Isso é escravizar o outro. Quando a gente tem aquela faxineira, aquela empregada doméstica, que por ela ser doméstica, tem que entrar às 7 da manhã, sair às 10 da noite, a gente não faria isso, mas ela está recebendo para isso, ela tem que fazer. Então muitas vezes a gente é o feitor, outras a gente é o escravo, dentro desse processo de emancipação, mas a gente quer liberdade. Não consegue, quer ver? Não sou eu que falo, não. É Emmanuel. O livro é Plantão de Paz, da GEM, e a página se intitula Liberdade. A liberdade é a raiz da vida consciente. No entanto, a cada passo, urtimos entraves e impedimentos para nós mesmos. É o outro que cria, não sou eu. Prisões sem grades dos elos consanguíneos. Não somos donos dos nossos filhos, nem eles são nossos donos. Eles são do mundo e nós também somos. Ora chegará que a morte baterá, nós teremos que devolvê-los. No dia que minha mãe partiu, quando eu fiz a prece, eu me lembrei de um episódio, eu tinha uns 12 anos, e minha mãe foi ao velório, ao sepultamento de uma amiga da vovó, desde jovem. E minha mãe veio encantada que o filho espírita fez a prece, e ele disse: Senhor, tu nos emprestaste, agora nós estamos te devolvendo. Então filho, marido, irmão, tudo é empréstimo, porque eles vão seguir o seu rumo. A minha mãe ficou aprisionada no leito uns 6 anos. No dia que ela partiu, eu disse para ela: o passarinho voou. Abriu a gaiola, o passarinho foi embora. Voou, foi dar o seu passo. Saiu daquele espaço limitado. Segue Emmanuel dizendo: é duro, mas eu vou dividir com vocês. Cubículos de vermínia é tudo que corrói. Limitados pela epiderme, nos quais os desertores do dever espiam culpas sob longa construção de moléstias irreversíveis do corpo físico. Ferretes de inibição geometricamente fixados em certos órgãos. Cegueira, surdo-mudez, aleijões, grilhetas de pauperismo, calabouços de obsessão. Nomeando os autores: egoísmo, vaidade, intemperança e vício. Somos libertos ou somos cativos? Aí a gente vem para a casa espírita e diz assim: lá em casa está uma onda de obsessão, que é uma coisa terrível. Quem levou o obsessor para lá? Porque tem a obsessão simples, tem a fascinação, tem a subjugação. Depois a Lani dá uma aula para vocês sobre isso. Isso é palestra para outro dia. Não me olha para o senhor dar regalado, você trabalha na obsessão, conhece a obsessão muito bem. Então, quem é que levou o obsessor para lá? Um companheiro nosso veio de Porto Alegre, foi falar no Leon Denis, diretor de casa espírita, e ele contou um caso muito interessante. Ele disse que o centro onde ele está presidente, porque a gente também não, a gente às vezes se agarra aos cargos da casa espírita. Não tem presidente, não tem diretor, estamos. Deixa ele desencarnar amanhã para ver se no sábado não tem outro presidente. Tem. Então ele contou: na casa onde eu estou presidente, tem uma varanda muito grande e ela fica numa rua principal onde passam os carros, tipo a nossa Dias da Cruz aqui. Lá pra gente no Leon Denis, ele falou da João Vicente. Esse de repente eu me assustei, parou um carro muito bonito, o motorista saltou, abriu a porta para a patroa e toca tirar galões lá de dentro. Eu fiquei impressionado com aquilo. Ela subiu e disse para mim assim: o senhor quem é? Boa noite, eu sou fulana de tal. Ele disse: sou seu irmão, companheiro aqui da casa. Ela disse: essas águas aqui, o meu funcionário, eu trouxe para fluidificar. Ele disse: mas tanta? Ela disse: porque lá em casa é uma perturbação que o senhor não tem ideia.
Então eu vim no centro espírita, trouxe esses galões, porque nós vamos tomar banho, cozinhar, beber, fazer higiene pessoal, limpeza, tudo com essas águas fluidificadas. E toca o homem a tirar galões. Ele disse: a senhora já experimentou fazer o culto no lar? E não, dá muito trabalho. A senhora gostaria de assistir a reunião, tomar um passe? Não. Ele vai benzer essas águas aí, o senhor benze, e a gente vai levar. Ou seja, foi embora, não benzeu a água e não assistiu a reunião. Por quê? A gente quer facilidade. Não ia resolver nada. O funcionário, segundo ela, iria subir no telhado e jogar aqueles tonéis na caixa d'água. Ia ficar quanto tempo fazendo isso toda semana? Ela estava escravizando o pobre do homem, carregando aqueles galões, depois chegar lá, esvaziar, colocar para fora no quintal, subir na escada, e risco até de um acidente de trabalho. Ela não pensou nisso. E a gente quer que o outro resolva. A gente quer que essa caixinha faça mágica. Não faz. Faz não. Não faz, porque às vezes o mesmo espírito vem na reunião 1, 2, 3, 20 semanas. E ele diz: eu não consigo sair de lá, eu gosto de lá, eles me prendem lá. Não me tira de lá. Porque a gente prende ele. A gente alimenta as suas paixões, a gente não vai ser livre nem deixa ele ser. Conforme Emmanuel está aqui nos calabouços da obsessão. E eu estou falando de obsessão simples, hein, que é facinha de tratar. Depois nós vamos ver a liberdade de pensar. Olha como a questão 833 é diferente da 825. 825. Existem posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar uma liberdade absoluta? Não, responderam os espíritos, porque todos vós tendes necessidade uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Mas na 833 ele pergunta: há no homem algo que escape a qualquer constrangimento e através do qual ele goze de liberdade absoluta? Sim. É no pensamento que o homem goza de uma liberdade absoluta, sem limite, pois ele não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o impulso, mas não anulá-lo. Então, o outro pode estar sendo torturado física, mental, emocionalmente, ele não vai deixar de pensar. Tolinhos são aqueles que torturam porque eles esquecem que na hora que o outro puder se libertar, ele dá um voo e vai embora. Tchau, você não me pega mais. Porque às vezes a gente pensa assim, eu já ouvi em atendimento fraterno, senhoras respeitáveis dizer: esse marido que me provoca violência doméstica, eu preciso dele. Não precisa. Nós não fomos criados para sermos violentados por ninguém. Ele não está sendo um instrumento de correção, até porque você não o ama, você o teme. E a hora que você puder, você dá um voo. E cuidado que você às vezes fica tão preso a ele, que no momento de insânia, comete um assassinato. Cuidado. Então, é preciso termos cuidado. Ninguém está ao nosso lado para nos torturar, para nos viciar, para nos anular. Ah, eu preciso tanto dessa criatura. Não, precisa não. Não precisa, pode ser um resgate, mas resgate dessa forma brutal, violenta. Deus não nos juntou para que a gente violente ninguém. Kardec também faz uma pergunta aqui que eu gosto muito no Livro dos Espíritos, que é 842, e a gente vai enriquecer com o livro Entre a Terra e o Céu. Kardec perguntou: qual é a melhor religião? E os espíritos responderam: aquela que forma o maior número de homens de bem. Eles não disseram católico, protestante, umbandista. A gente é que tem essas bobagens. Eu sou católico, meu marido, eu sou espírita, meu marido é católico. Não, eu sou melhor que ele. Não. Outro dia encontrei um grande amigo meu que é palestrante e faz um grande trabalho na doutrina espírita. Ele disse que no dia de São Jorge,
ele colocou assim: um feliz dia de São Jorge para todos. Esse eu tenho amigos católicos e umbandistas, alguns deles melhor do que muitos espíritas que eu conheço, melhor do que eu mesmo, porque fazem caridade para valer, e eu quis homenageá-los, por amá-los eu quis homenageá-los. Um ex-jovem de mocidade, que foi meu pupilo de mocidade, respondeu assim: decida-se, Allan Kardec ou São Jorge? Ele disse: meu filho, você tem muito que crescer. Você para mim é um bebê, você tem uns 25 anos, eu tenho 60. Então você é meu bebê ainda, lá da mocidade espírita. Cresce, filho, sem preconceito. Eles estão lá idolatrando, uns hoje na igreja, lá tomando a hóstia, outros lá na Umbanda, fazendo as oferendas, e tem almas ali muito boas. Qual é o seu problema? E ele foi colocando, o garoto foi e bloqueou ele. Então, o que é que a gente traz aqui do livro Entre a Terra e o Céu? Depois vocês vão ler a coleção toda, então pergunta para Maria, que ela sabe tudo de cor, ela ensina a vocês. No capítulo 11, novos apontamentos. André Luiz chega com Hilário na Casa da Bênção, onde os espíritos retornam quando, para o mundo espiritual, espíritos que desencarnaram ainda como criança. Porque aquela criança que vem às vezes na reunião mediúnica, que diz que é doce, que quer brinquedo, pirulito, aquilo não é espírito infantil, aquilo é espírito zombeteiro que se faz passar por criança. Porque quando uma criança desencarna, criança mesmo, de 6, 7, 8, 9 anos, eles são recolhidos e levados para um posto espiritual específico, tem creche, tem brincadeiras, tudo para que aquele espírito possa se readaptar. E Mariana, que é uma das dirigentes dessa escola, junto com Blandina, ela na última encarnação foi católica. E André Luiz tem o feliz hábito de mostrar para a gente, nas suas obras, de Nosso Lar a Vida Continua, o trabalho espiritual acontecendo nas igrejas católicas, protestantes. Bezerra de Menezes, no centro de Umbanda, lá no livro Loucura e Obsessão, que alguém diz: o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: onde tem necessidade da caridade, aqui eu estou. Porque esses rótulos são nossos. E fulano do centro espírita Leão Denis foi no centro de Umbanda fazer palestra. Fui sim. Já fui em vários deles. Lá no terreiro, fazendo estudo do livro dos médios, falando para médios. Na maior, e quando eles me perguntavam coisas lá deles, eu, quando não sabia responder, dizia para quem me convidou: isso aí você responde que eu não sei. Porque esses rótulos a gente é que cria. Então, Hilário, muito surpreso, como é que ela, uma católica, vai ajudar seus companheiros católicos. E ela diz, com referências tão sublimes ao trabalho, voltamos-nos instintivamente para a devotada Mariana, que se mantinha silenciosa. Estaria ela ligada aos compromissos de proteção à infância? Coopero com minha neta, diz ela, nos serviços que lhe foram conferidos aqui. Entretanto, a minha tarefa pessoal mais importante se verifica num tempo católico e que me vinculei profundamente quando de minha última reencarnação. A gente vê lá em Libertação ou Obreiros da Vida Eterna, Margarida, totalmente desajustada, ela sai do psiquiatra, vai para a missa. E o orientador espiritual, se for... Não, no mundo maior, ele tem um nome diferente, depois eu lembro. E ele vai lá para a missa para intuir. Então, Hilário pergunta, já está acabando, né? Quantos minutos faltam? 10. Hilário pergunta como é que eles fazem. A prece é o fio condutor. Quantas vezes a gente está desesperado e na casa da gente, num ônibus, a gente faz uma prece e não abre a boca. E a gente recebe o auxílio. É através da prece que esses espíritos vão chegar até nós. Inclusive, Mariana diz que ela não concorda com tudo que ela vê na Igreja Católica. A gente também não concorda com tudo que a nossa instituição espírita faz.
mas a gente ama primeiro a Deus, a Jesus, a doutrina espírita. Então, a gente às vezes não concorda com essa ou aquela opinião, com aquela tomada de decisão daquele diretor, mas principalmente quando a gente é formador de opinião, a gente que sobe na tribuna para falar, a gente tem que ter muito cuidado. Lá no Leão Denis, quando tem mudanças, o que é que você achou? Não achei. Não achei. Ninguém vai saber o que eu penso. Muitas vezes eu discordei 200%, mas eu estou ali na casa, e se aquilo é para um bem da casa, eu vou seguir a norma, vou obedecer. Senão eu não fico lá, não venho para o Fabiano, não fico aqui, vou para o outro centro, vou para a igreja católica, evangélica, não vou ficar em nenhuma. Tem gente é complicado, gente é tumultuada, e tem muita gente que está na instituição para tumultuar, não quer crescer, não quer que o outro cresça, discorda de tudo, nada está bom, aí passa por várias etapas e não fica em nenhuma. E perdeu, aí a encarnação passou, porque passa muito rápido, o sinal tocou. E quando o sinal toca, não tem jeito, quando ela chega, ela vem que vem, ela é todo poderosa, e a gente vai. E quando desperta na espiritualidade, às vezes desperta no trabalho mediúnico. É o quem? É o quê? Quem é esse homem? Eu não sou homem, eu sou mulher. Quem é essa mulher? O que eu estou fazendo aqui? O que? Cadê fulano lá em casa? Eu estou mandando fulano fazer e fulano não faz. Quando a gente chegar na nossa casa, que passar a mão no filho, no marido, na esposa, for no local de trabalho, ninguém reconhecer a gente, corre para a casa espírita, grita, que já partiu. É quando começar a falar e aquele grande amor não te dá atenção e você der ordem, se você for o líder da casa, o senhor feudal, e ninguém te obedecer, pode escrever, desencarnou. Grita por socorro, porque já foi. Principalmente os grandes líderes, déspotas, quando eles chegam, quantos chegam na reunião mediúnica? Ninguém mais me obedece lá em casa. No meu tempo era assim. Aí o dirigente diz para ele, no seu tempo, o seu tempo agora é outro. Aí toma aquele choque de terror, e muitas vezes nem pode voltar, como um outro caso que o André Luiz conta, que o marido já tinha casado de novo e a mulher tinha uma paixão cega por ele, e se ela voltasse, ela iria atrapalhar o novo ninho doméstico, então ela não consegue voltar. Às vezes acontece isso, a gente vai tentar entrar lá em casa e não deixam. Não deixam, porque nós seremos o pomo da discórdia. E quando a gente chegar, que abrir o guarda-roupa, as roupas não estiverem mais lá, de repente estiver com o Ricardão, ou com a outra Dona Maria, já pensou? Mas estou usando a minha roupa, era a sua. A gente só leva os atos e a última veste para os bichinhos comer, ou então para a máquina de cremação lá queimar. Então vamos aqui com as meninas, que está muito mais interessante do que minhas histórias. Então elas fazem um trabalho na Igreja Católica, mostrando que não há privilégio para espírita, católico, protestante, o que importa é a nossa intenção. E diz Blandina, a maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Isso é muito sério. E mais adiante, vocês vão ler o livro todo, que é muito interessante, no capítulo 34, também eles vão prestar um socorro na Igreja Católica. Muitos médiuns espíritas já tiveram essa oportunidade de ir a um culto protestante, um culto católico, médiuns mais ostensivos, que têm a visão, que têm a audição, e perceber lá determinados fenômenos mediúnicos. Acontece sim, não está louco não. Onde tem vibração, tem fluido, eles estão lá. Tem um encarnado, às vezes você vai naquela missa, vai naquele enterro, chegou em casa desgastado, do fluido, precisou, o teu fluido era o mais compatível que tinha ali, tem que se assustar não, faz uma prece, toma um bom banho,
come que passa. Come, muda a faixa, liga uma televisão, desce, vai no shopping, deixa o cartão em casa, você pode se empolgar muito e gastar. Toma um sorvetinho de McDonald's de R$2, passa. Passa. Eu normalmente, toda vez que estou em velório, o pessoal tem mania de me chamar para fazer prece. Eu digo, gente, eu tenho essa mediunidade de encomendar defunto. Mas faz parte. E para terminar, eu prometi que eu tinha trazido 2 textos de Emmanuel. O tempo já passou, graças a Deus, só falta 5 minutos. No livro Vinha de Luz, capítulo 128, Emmanuel também fala da liberdade. Ele fala praticamente a mesma coisa que ele fala no plantão de paz, mas os espíritos sábios falam as mesmas coisas de várias formas, com palavras diferentes e o mesmo sentido. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Independência relativa significa liberdade relativa. E a gente está observando aqui que de Kardec a Emmanuel, a André Luiz, a saída é a prática do bem. A liberdade é relativa. O meio é a prática do bem. O fim é a nossa elevação. Porque se eu olhar para mim, olhar para Bezerra de Menezes, olhar para mim, olhar para Dulce, para Teresa de Calcutá, eu sei o que falta de mim para ela, para eles. Eu sei a diferença que nos separa. Espírito mais vivido, mais velho, não sei. Mais trabalhado no bem, com certeza. A folha é maior que a minha. Então tem uma ascendência. Então a liberdade desse espírito, ela é maior do que a minha, não é relativa. Os espíritos disseram a Kardec aqui no livro dos Espíritos: os bons espíritos vão aonde quer. Os espíritos imperfeitos são limitados. Nós somos limitados. Aí eu olho para mim e olho para Dulce. Qual a diferença? Aquele corpinho frágilzinho que dormia 4 horas por dia, sentada, porque tinha uma insuficiência cardiorrespiratória lá no topo, mas comandava um exército do bem. Segundo uma amiga que foi visitá-la, ela conhecia os doentes pelo nome e fazia uma prece em cada leito. Mais de 50 leitos, uma prece para cada um. Dá um passe, né? Vamos combinar. E a gente às vezes quer o passe. E o dia do centro de ir à casa espírita está demorando. Nunca foi tão longe a sexta-feira. E eu faço uma prece, eu resolvo. Eu crio uma responsabilidade com o meu culto no lar, porque não é uma brincadeira. É algo muito sério. Aí eu quero fazer uma semana na sexta, outra no domingo. Quero ficar 2 meses sem fazer. Quero tomar minha cervejinha e depois sentar lá para fazer o culto. Não combina, né? Então a nossa liberdade será essa liberdade relativa enquanto nós formos espíritos imperfeitos. Porque a gente vai ver, quando ele trata de livre-arbítrio, que se nós não tivéssemos livre-arbítrio, seríamos máquina. E tem várias questões no Livro dos Espíritos, a 645, a 845, a 872, a 919, a 971, a 972, a 996, falando sobre arrastamento. Existe arrastamento? Existe. Existe tentação? Existe. Existe provocação? Existe. Existe apelos? Só ligar a televisão, ligar meu celular, está cheio de apelos. Eu que tenho que decidir qual que eu quero, é prova de múltipla escolha. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, disse Paulo. Apelos existem, existe tentação, existe fraudes espíritas, existe tudo isso. Todos esses assuntos que Kardec tratou, eles existem. Agora eu vou se eu quiser. Aí eu digo assim, eu não sei, aquela minha colega de trabalho, ela tem uma ascendência sobre mim, ela é toda do mal, toda erradinha. Tem ascendência porque eu permito.
Ela é erradinha porque eu ando com ela para cima e para baixo, porque eu gosto. E muito. A vibração, eu estou na mesma vibração que ela. Mas eu digo, não, eu sou espírita. Ela é do mundo, eu sou espírita. A gente não vai dar carteirada, gente. Lá no Leão Denis a gente usa crachá, porque somos em torno de 2.000 metros. A gente brinca. Não adianta no dia dos funerais pedir para colocar o crachá. Não vai dar carteirada espírito. Carteirada vale aqui para a terra, no mundo espiritual eles vão até rir. Coitado, pediu, estudou tanto doutrina espírita e foi sepultado com crachá. Que criatura ridícula, vão ter pena da gente. Vão rir. Poderão dizer, meu irmão, não precisava, a gente já te conhece. Mas você não vai ficar aqui não, porque aqui não dá para você ainda. Então é isso, minha gente. Foi uma grande alegria voltar. Foi uma grande alegria estar com o Fabiano e sua equipe. Desculpe aí as brincadeiras, que é para a gente descontrair um pouquinho, porque o assunto é muito sério, ele é muito pesado, e a gente, às vezes, se assusta. Não é para ninguém ficar assustado com insônia, nem para o psiquiatra fazer análise. Basta que a gente busque o autoconhecimento, como está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Nós não vamos sair nessa encarnação prontos. Não nos iludamos. Principalmente a gente já passou de meio-dia para tarde. É quem já passou dos 30. Está mais perto de voltar, está mais lá do que aqui. Não vamos chegar prontos. Mas que a gente possa, mais uma vez, como nos disse Emmanuel, hoje é teu melhor momento, agora é a tua melhor oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe esta casa, que ela continue dando frutos e que o Evangelho possa cumprir o seu papel educador. Antônio de Aquino é um espírito muito amigo, foi um padre, é nosso diretor lá no Leão Denis, comanda o trabalho de desobsessão. Então ele diz que o Evangelho do Senhor Jesus tem um papel educativo inigualável. A cartilha é o Evangelho. Não é o que fulano falou, o que o Beltrano disse, é o que está aqui na codificação, é o que Jesus nos ensinou. Jesus é o mestre maior, Kardec é o nosso codificador. Então, se a gente tiver fidelidade a Jesus e a Kardec, a gente já tem a base do ensinamento. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a gente cresça com o Espírito, multiplique onde nós estamos e possamos fazer com que esses momentos eles sejam multiplicados, redobrados e valorizados. Que a gente saia da casa espírita, cada vez que a gente vier, e leve uma contribuição para a nossa vida de relação, para a nossa vida de espírito mortal. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Agradecendo a José o estudo, as palavras, lembrando que nós já combinamos lá fora que é para sempre palestra. Você está convidado para sempre. Então, quando a Maria chamar, esteja aqui. Tá? Mas um material bom, vasto, para nós analisarmos, refletirmos, continuar nos nossos estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Para cada vez nos aprimorarmos mais. Bem-vindo àqueles que estão voltando, àqueles que estão vindo pela primeira vez. Quem quiser estudar ainda tem tempo. Nosso estudo começa às 14, vão até às 15h30, às quintas-feiras. Logo em seguida, a nossa palestra. Às terças, de 20 às 21h30, também quem quiser chegar. Não tem problema que já estamos em maio. Mas estudar sempre é bom, é o que vai nos levar a termos conhecimentos para chegarmos ao nosso Mestre Jesus. Logo em seguida teremos os passos, pedindo para que fiquem tranquilos, equilibrados, e o Wagner vai fazer nossa praça.